sei lá, eu estudei muito arte conceptual, por exemplo. A arte conceptual é uma coisa que normalmente do ponto de vista material, de objetual, não tem interesse. Conta mais a construção de uma intenção ou a maneira como a obra constrói um discurso do que exatamente o valor material daquilo que se faz. E eu, como andava muito com essas coisas na minha cabeça, não foi uma má altura para estar a trabalhar sem dinheiro. Olá, eu sou Maíra Lur, você está ouvindo Por Trás da Cena, o podcast da Flutua Produções sobre processos criativos no teatro. E hoje nós vamos falar sobre cenografia. E para isso tenho aqui comigo ela, Gênia Lemos, e ele, José Capella, diretamente de Portugal. Vamos lá? Gênia Lemos é atriz e designer com mais de 30 anos de carreira. Trabalhou nos Estados Unidos no Goodman Theatre, Woolly Mammoth Theatre, Williamstown Theatre Festival, NBC, CBS e inúmeras companhias teatrais de Curitiba. Em 2013, iniciou na cenografia. Foi indicada 11 vezes e ganhou 3 vezes o troféu Gralha Azul de melhor cenário no Paraná, com os espetáculos Marlon Brando, Whisky, Zumbis e Outros Apocalipses, da Vigor Mortis, Salomé, by Fausto Fawcett, Cia do Urubu, e Airbag, uma comédia de costumes plágio combinada da Processo Multiartes. Seja bem-vinda, Gênia Lemos. Muito obrigada, Maíra. Estou muito feliz com esse convite, estar aqui com você e com o José para poder conhecer um pouquinho o trabalho dele também. Obrigada. José Capella é arquiteto, doutorou-se com a dissertação Operar conceitualmente na arte, operar conceitualmente na arquitetura. É docente na Universidade do Minho, onde leciona nos cursos de arquitetura e de teatro, e é investigador do Lab 2 PT. Fundou e dirige com Jorge Andrade a Mala Voadora, sendo responsável pela cenografia dos espetáculos. Foi nomeado para o Prêmio Autores de Cenografia em 2012 e 2017 e recebeu o prêmio em 2016 por Pirandello da Mala Voadora. Oi, José, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado, é um gosto estar aqui, também a falar com vocês e também para conhecer o trabalho da minha colega cenógrafa. Olha só. A minha primeira questão, ela é bem essa que vocês dois já pontuaram, assim. Por conta do José Capella ser um cenógrafo de Portugal e Gênia ser uma cenógrafa do Brasil, e a gente não se conhecer, a gente vai, nesse primeiro momento, falar um pouco sobre a nossa trajetória, vocês, né? Eu não. De onde vocês vêm, com que tipo de trabalho vocês têm mais afinidade, quais são as estéticas que interessam, e daí dali a gente vai puxando o fio. Então, Gênia, eu vou começar por você. Afinal, hoje é o dia 8 da mulher, né? Dia 8 de março. Apesar de que os nossos ouvintes vão nos ouvir em outro dia, mas me conta. Assim, só fazer um adendinho bem pequenininho, Capella, a Gênia trabalha comigo. Então, eu conheço bem o trabalho dela. Conhecem-se bem, claro. Vamos lá, Gênia. Tá bom. Bom, até para o Capella saber um pouquinho do meu histórico, né? Eu tenho esses 30 anos de enfurnada já nas artes como atriz, eu trabalhei muito com audiovisual, eu trabalho ainda muito com audiovisual, mas eu morei nos Estados Unidos, foi onde eu me formei, foi onde eu iniciei minha carreira como atriz, e quando eu decidi que eu queria voltar para o Brasil, eu lembrava de um Brasil que era extremamente pobre, eu diria assim, no sentido da plateia ir ao teatro. Eu lembro de um Brasil lá antes dos anos 90, quando a gente lutava para conseguir 2 pessoas para assistir nossa peça, sabe? A gente não tinha dinheiro nenhum. Então, quando eu decidi voltar para o Brasil em 2010, eu achei que eu tinha que buscar uma outra profissão para poder existir no Brasil, assim, pelo menos pelo tempo temporário que eu achei que eu ia ficar aqui inicialmente. Eu estava vindo só para ter minhas filhas aqui, e depois, quem sabe, voltar para os Estados Unidos. Nisso, eu fui atrás de uma segunda formação. Eu já tinha formação em teatro, em psicologia, e daí eu busquei uma formação em design de interiores. E uma coisa que me frustrou muito, é porque a gente lida muito nesse primeiro ano, pelo menos, com design de residenciais,
Eu me frustrei muito, eu lembro até hoje de uma experiência que eu tive olhando, eu estava num prédio de design, assim, um mobiliário mais caro que existia e mais chique, de últimas tendências, e eu olhei para uma mesinha de cabeceira que estava revestida em couro e que custava $25.000. E eu parei, olhei aquilo e falei assim, gente, isso não está certo, não é com isso que eu quero trabalhar. Enfim, terminei o curso, mas terminei o curso meio com um dissabor, assim, com relação ao que parte desse mundo do design é, que é essa coisa ultra chique de quem pode pagar, de quem pode mudar a casa a cada 2 anos. É claro que vai muito além disso, a gente sabe, existem vários outros designs que não são, ou arquiteturas que não são só de residenciais, de interiores, assim, residenciais. Porém, isso me marcou muito. Chegando no Brasil, eu descobri que existia, assim, um mercado para atuação, o mundo tinha avançado muito, graças a Deus, existiam leis de fomento, existiam editais para que companhias iniciantes ou não iniciantes conseguissem, de alguma forma, fazer seu trabalho e ser pago profissionalmente por seu trabalho. Então, era um mundo totalmente novo. Eu voltei a atuar, entrei aqui já meio que atuando, porque eu tinha recomendações de pessoas que me conheciam dos Estados Unidos, e uma dessas pessoas foi o Paulo Biscaia, da Vigor Motes, que foi, inclusive, a pessoa que primeiro investiu na minha carreira como cenógrafa. Ele sabia que eu tinha feito o curso e falou assim, por que você não entra para cenografia? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas já que eu tinha o curso de interiores, eu falei assim, mega legal, eu conheço teatro, estou no teatro há 30 anos, vamos para cenografia. Nunca tinha passado pela minha cabeça. E daí eu realmente peguei gosto pela coisa, até porque a Maíra sabe do meu trabalho. Eu gosto muito das coisas que tem uma cara desgastada, de velha, com vivência, com sujeira, com, enfim, qualquer coisa que mostre marcas do tempo. Até rostos, eu gosto de rostos que mostram marca do tempo, sabe? Eu gosto de coisa com vida, assim, que conta histórias. Então, o teatro é o local perfeito para criar espaços que permitam isso, né? E daí eu me achei, foi nesse campo que eu me achei, assim, dentro da questão do design, foi nesse campo do teatro e do audiovisual que eu me encontrei e posso criar livremente. Que trajetória, hein? Às vezes a gente precisa mirar ali para acertar aqui, né? Essa é a vida. Uhum. José, compartilha com a gente um pouco a tua história. Ora bem, eu era um aluno do 2º ano do curso de arquitetura, porque eu tenho o curso de arquitetura, e um colega meu desafiou-me a fazer um curso de iniciação teatral no Teatro Universitário. Eu fiz o curso na Faculdade do Porto, aqui em Portugal, e a universidade tinha uma companhia para estudantes, o Teatro Universitário do Porto. E eu fui fazer o curso, sobretudo para me divertir, mas aconteceu uma coisa decisiva, que foi, comecei a gostar muito mais das pessoas com quem fazia teatro do que dos meus colegas de arquitetura. Portanto, o meu mundo, a partir daquele momento, passou muito a ser as pessoas que eu fui conhecendo que faziam teatro, achava-as mais divertidas. Portanto, passei a estar um pouco mergulhado nesse mundo e muito tempo depois, por questões também de ordem pessoal, acabei por fundar uma companhia com um encenador. Eu nunca tive qualquer formação na área da cenografia, mas como sou arquiteto e a partir dos arquitetos tenho alguma familiaridade com os aspectos que dizem respeito à cenografia, quando fundamos essa companhia, a Mala Voadora, eu e o Jorge Andrade fundamos a companhia em 2002, mas a atividade começou em 2003, decidimos que eu ia começar a fazer cenografia. O que para mim foi um pouco estranho, porque eu na verdade não gostava muito de cenários. Eu ia ver muito teatro e não tinha uma particular boa relação com a cenografia, por um motivo simples, que era, eu estava muito habituado a sentar-me numa sala, não é? Uma sala de teatro, normalmente a sala de teatro tem a sua própria arquitetura, algumas arquiteturas de algumas salas de teatro são até muito presentes, muito exuberantes, muito decorativas, etc. Não sei, temos muitas salas cheias de dourados, coisas desse género, e o meu desconforto sempre foi numa espécie de desencontro entre a arquitetura do espaço onde eu me sentava e a arquitetura daquilo que estava no palco. Havia ali um choque que para mim sempre foi uma coisa estranha.
Portanto, sempre que eu pensava em cenários, pensava numa coisa que me parecia excessivamente impositiva ou demasiado construída, ou se calhar também por ser arquiteto demasiado parecida com aquilo que era a minha matéria enquanto arquiteto, não é? Portas, paredes, janelas, escadas. Portanto, não tinha a partida, como eu estava a dizer, boa relação com a cenografia, que é uma coisa que não posso dizer hoje, porque sou um verdadeiro apaixonado pela cenografia. Na altura não era, de facto. Foi muito por circunstância que comecei a dedicar-me à cenografia, o que eu acho que foi uma vantagem, porque me obrigou, num certo sentido, a tentar descobrir de que modo é que eu podia relacionar-me com essa cenografia, não é? Como é que eu podia começar a fazer essa coisa de que eu não gostava de uma maneira que eu próprio gostasse, na verdade. E foi assim. Vocês acham que a formação do cenógrafo, da cenógrafa, ela é assim um pouco tortuosa, assim, que se aprende fazendo? Porque as pessoas com quem eu convivo, elas acabam que se veem fazendo cenário e elas vão aprendendo ao fazer aqueles cenários, né? Não numa formação, assim, eu estudei cenografia, eu pesquisei isso antes, previamente de estar atuando, né? Eu sinto, meu pai é cenógrafo e eu sinto muito também esse um pouco um autodidatismo no aprendizado. Eu concordo, inclusive eu aprendi levando bastante tombo no início, né? Porque, pelo menos assim, a minha formação nos Estados Unidos me dava um entendimento de que um cenário, um espetáculo que está sendo montado para uma certa produção de um certo teatro, ele vai ser montado só para aquela produção e depois é descartado ou transformado em outra coisa. Aqui no Brasil, os espetáculos, eles continuam, né? A intenção deles é que sempre que eles circulem, que eles vão para outros editais e consigam viajar. Então, alguns dos meus cenários iniciais, inclusive, eles não sobreviviam ao tempo de uma segunda montagem. Então, eu aprendi muito levando esses tombos, eu posso te dizer com certeza. E eu também. É natural, né? Só tem essa maneira, né? Até porque, quando nós começamos a companhia, já íamos a alguns teatros assim um pouco mais institucionais, mas excepcionalmente. Fazíamos espetáculos em espaços relativamente alternativos, informais, em que a questão técnica não se colocava de um modo muito sofisticado e nós próprios não tínhamos meios financeiros para fazer nada sofisticado, não é? Eu, no início, especializei-me em fazer cenografia a custo quase zero, não é? Aquela coisa de... Como também me interessava intervir pouco nos espaços, jogava certo. Não ter dinheiro e não querer construir muito era uma coisa que na altura jogava certo. Quando comecei a trabalhar mais em salas mais institucionais, com a caixa de palco, com as varas, com essas coisas todas, eu não sabia os termos técnicos, não sabia muito bem como é que as coisas funcionavam e fui aprendendo também a passar algumas vergonhas às vezes de dizerem coisas e eu, desculpem, eu não sei o que isso é. Fui aprendendo na prática, de facto, porque nunca tive formação nenhuma na área da cenografia, como disse. Mas eu ainda não sei todos os termos, viu, Capela? Eu realmente não sei. Enfim, é natural. Eu, felizmente, tenho alguns consultores, assim, tenho alguns amigos cenógrafos que eu consigo consultar, às vezes, quando tenho questões técnicas mais complicadas. Ah, que bom. Ah, criancinha! Olá! Bonitinha! Eu agora estou aqui a falar, filho. Eu ia, inclusive, falar que eu acho que essa questão de você aprender na experiência é uma coisa que meio que serve para quase tudo, né? Porque até a minha formação em teatro na faculdade que eu tive, eu lembro que quando a gente saiu para o mundo real e a galera teve que começar a ir atrás de trabalho como ator, existe uma questão prática da vida que não é ensinado na faculdade. Você sempre vai iniciar levando todos os seus tombos, né? Independente da profissão que você escolhe. Com certeza. Eu fiz a pergunta e depois fiquei pensando, nossa, não tem jeito. Você sempre tem que passar pelas experiências para você ir se formando. Mas é mais sobre uma questão mais da formação mesmo. Digamos que há uma faculdade de direção em que muitas vezes uma diretora ou um diretor passam aqueles 4 anos experimentando dentro da universidade, e depois vão quebrar a cara, com certeza, mas existe uma ideia de formação, assim, até de ator e de atriz. E a de cenografia mesmo tem, a gente sabe que tem cursos técnicos e tem cursos de especialização, mas eu sinto que os cenógrafos que eu conheço, eles estão sempre, tem um caminho que não necessariamente passa por, vou ser cenógrafo.
sabe? Eu venho muito de um teatro experimental e mínimo e sem grana, e eu sinto que muito de como eu me formei como diretora, no diálogo com cenografia, vinha desse lugar, assim. Eu acabava que pensava no simples, no minimalista, no pouco, sempre, assim. Eu falei, poxa, como é que eu posso pensar de outro jeito? Como que vocês transitam desse espaço para um espaço onde há possibilidades e um lugar... Porque os dois têm muito fruto criativo, tanto na precariedade quanto onde você pode fazer. Como vocês transitam nesses lugares, assim? Eu não sinto que pertença a um sítio só, não é? Aliás, gosto de trabalhar com circunstâncias diversas. Tanto gosto muito de trabalhar às vezes com pessoas muito novas que não têm meios e que se me convidarem e eu gostar dos projetos, eu gosto de participar e às vezes trabalho com meios mínimos, como também fui aprendendo algumas coisas e me dá muito prazer também fazer uma grande produção com muitos meios e em que possa dar-me ao luxo de não pensar no dinheiro em primeiro lugar, não é? Pensar nas ideias e depois de repente ver se o dinheiro chega ou não para as concretizar. Mas essa conquista de sentir-me um pouco mais à vontade para trabalhar em espaços grandes, com outro tipo de orçamentos, etc., para mim foi uma coisa progressiva. Foi progressiva e há um momento que eu lembro sempre, que foi a primeira vez que eu construí uma parede. Que foi para um cenário, uma vez, era um cenário que era uma réplica da minha própria casa, da minha própria sala, da casa onde eu vivia. Portanto, levei os móveis todos para o teatro para reproduzir a minha sala como sendo o cenário da peça, mas precisava de compor as paredes. E eu lembro-me de pensar nisso, não é? Pensar na estrutura para as paredes, comprar os materiais, etc., etc., e pensar e dizer, uma vez, sem exemplo. Portanto, isto acontece desta vez porque é mesmo necessário, mas eu não vou transformar-me num cenógrafo que faz paredes e constrói não sei o quê. Um disparate, porque... Quer dizer, no meu caso, pelo menos eu fui aprendendo que todos os meios são bons. É uma questão de se encontrar um modo de lidar com os meios que nos agrada, não é? Que nos apetece usar, não para corresponder a uma expectativa do que são os grandes meios, mas para alargar o leque de possibilidades daquilo que sabemos fazer como cenógrafos, não é? E eu neste momento, quando tenho oportunidade para fazer produções grandes, gosto muito de lidar com elas. No início não imaginava isso, mas porque se calhar tinha uma imagem do que era lidar com produções maiores muito estereotipada. À medida que se vai fazendo um percurso, vai-se descobrindo maneiras de lidar com situações mais institucionais, com mais financiamento, de uma maneira que nos agrada de facto, que não é uma espécie de uma cedência artística, um espetáculo, uma coisa mais comercial, não tem nada que ser isso. No fundo, até às vezes dá-nos mais liberdade para fazermos experiências sem estarmos sempre a olhar para o orçamento. Eu acho que existe aquela frase, né, do fundos limitados estimulam a criatividade. De alguma maneira, você vai buscar alguma solução que acaba, muitas vezes, sendo mais criativa, né, quando você tem menos recursos. Mas uma coisa que eu também sinto, assim, porque bem no início ali da minha carreira, inclusive porque eu não tinha nenhum tipo de currículo como cenógrafa, bem no início eu fazia coisas por falta de conhecimento que eu não faria mais hoje, porque foi muita ralação, mas ralação no nível assim, muito hardcore. Trabalho de cenotécnico que eu dava para mim, sabe? Tipo, eu ia lá, gastava o dinheiro o máximo que dava para construir o que desse, e daí as partes que eu conseguia fazer eu mesma, eu ia lá, arregaçava a manga, pintava, jogava o pó e jogava café para deixar convivência. E teve uma hora que eu parei para o negócio e eu olhei e falei assim, poxa vida, por que eu estou fazendo um trabalho que, em tese, outra pessoa também deveria estar sendo paga para fazer, assim, ou que, né, você começa a ficar um pouquinho cansada da coisa. Então, tipo, eu lembro que as pessoas ficavam, que cenário legal que você fez com uma verba apertada, né? E eu falei assim, pois é, mas depois eu comecei a me tocar, foi um cenário legal com uma verba apertada, porque eu mergulhava, assim, de um jeito para conseguir chegar num resultado, mas que era, assim, uma coisa que eu acho que não dava atenção para as minhas filhas que eu precisava estar dando na época.
por conta assim, de você ter que se dedicar muito para você, de repente, pesquisa de material em lixo de reciclagem aqui em Curitiba. Eu fiz muito isso no início, porque eu tinha que ir atrás de materiais assim, alternativos para conseguir criar algum tipo de fundo, algum tipo de coisa que desse conta dentro do orçamento que eu tinha. Então, tem esse lado, assim, a gente estimula a criatividade, mas também tem um lado da relação assim, que eu me cansei um pouquinho, para ser sincera. Eu, desse ponto de vista, tenho uma vantagem e desvantagem, que é não tenho muito jeito, não tenho muita habilidade para fazer coisas com as próprias mãos que não seja no papel. Gosto muito de desenho com facilidade e há tarefas que eu consigo fazer, mas não sou um cenógrafo bricoleur, não é? Que tem a capacidade de fazer com as próprias mãos. Sou uma desgraça. Mas percebo perfeitamente, porque eu, quando comecei a trabalhar em cenografia, também fazia, quer dizer, tinha que encontrar soluções que estivessem dentro da minha capacidade manual, porque não tinha orçamento para contratar equipas para construir, ou para fazer, ou para pintar, também não tinha de todo. E essa frase que você comentou, Guilherme, é uma frase cruel, né? Seremos muito criativos sem dinheiro. Ah, né? Então, que bom, né? Que bom, claro. porque daí nunca teremos e seremos muito criativos, né? Exato, eu devia nem ter falado, né? Eu não devia ter falado. Ela é uma frase que ela é dita por esse ângulo que você colocou mesmo, num lado bem positivado, que eu acho que a gente olha por esse ângulo, mas por outro ângulo não pode se ter uma dependência de não ter para ser criativo, e não existe uma conexão de uma coisa com outra. Do ponto de vista mais, portanto, artístico, houve uma boa coincidência também, no meu caso, entre essa fase em que eu tinha sempre que trabalhar sem orçamento e um interesse que eu tinha por algumas tendências da arte que não apostavam, não assentavam na materialidade. Sei lá, eu estudei muito arte conceptual, por exemplo. A arte conceptual é uma coisa que normalmente do ponto de vista material, objetual, não tem interesse, é uma coisa muito escassa, muito... conta mais a construção de uma intenção ou a maneira como a obra constrói um discurso do que exatamente o valor material daquilo que se faz. E eu, como andava muito com essas coisas na minha cabeça, não foi uma má altura para estar a trabalhar sem dinheiro, porque apesar de tudo também não tinha muita vontade de fazer coisas que implicassem mais meios. Interessava muito, por exemplo, a possibilidade de não fazer, não intervir, ou criar maneiras só de olhar para o que já lá estava de uma outra maneira, que são normalmente estratégias que não implicam meios particularmente dispendiosos, não implicam equipas, não implicam... materialmente são muito fáceis, digamos assim. Esse é o título do teu catálogo, é isso? Modos de não fazer nada. Nossa, é brilhante isso. Eu acho que eu tinha que ler esse livro, inclusive, porque eu acho que eu tinha no início assim uma necessidade muito grande de mostrar serviço. Então eu tinha essa coisa no início de tipo, eu tô com um pouco orçamento, mas vamos lá, vamos fazer o máximo que der com isso, vamos esticar esse dinheiro até todos os cantos do teatro. Inclusive, quando eu tive um super mega orçamento aqui para Níveis de Curitiba, que foi quando eu fiz o primeiro TCP, eu acho que foi um dos cenários mais criticados que eu já tive assim, até hoje, porque eu estava com muito dinheiro, eu pude fazer mega estruturas, e daí a pessoa assim, para que mega estrutura? Não precisa de mega estrutura. E eu assim, calma, tipo, não me odeio. E eu sou daquelas, Capela, eu fui para Nova York em 2017 e acabei vendo um amigo meu que estava num espetáculo na Broadway, e ele me deu um tour, assim, atrás do cenário, um cenário que voava, entrava, e saíam mega estruturas, e voavam, e saía por trilhos, e a coxia não tinha mais que 1 metro de profundidade, e eu olhava para aquilo, assim, como é que eles fazem isso? Como? Assim, era impressionante. Então, tem um lado dessas megas estruturas de cenário que me fascinam, assim como me fascinam justamente o que você falou, sabe? Essa coisa de você ser cenógrafo e bancar. Não, aqui a cenografia é o nada. Aqui a cenografia é eu não intervir, sabe? É tipo o figurinista que fala assim, não, tá todo mundo pelado aqui.
Tipo, não é? Parece assim, cara, você não está trabalhando, por um lado. Já assistimos isso, né? Já assistimos, inclusive. Isso que interessa. E assim, chega uma hora que você fala, todo mundo no mesmo, e esse é o figurino. Sim, é uma doideira. Mas eu preciso chegar nesse lugar, entende? Porque eu ainda não estou aí onde você está. Para mim, como eu parti dessa má relação com a cenografia, eu acho que também tinha que expurgar essa ideia de cenografia. Portanto, o não fazer para mim era uma coisa que me aliviava, digamos assim, em relação ao entendimento tradicional da cenografia. Portanto, também era uma espécie de uma atitude adolescente, não é de matar o pai. O pai aqui no sentido de ser a cenografia que eu via que não gostava. Portanto, tinha que limpar, não fazer. Ou fazer coisas que sejam só, era uma coisa que já trabalhei várias vezes dessa maneira, que é condicionar o olhar. Estou-me a lembrar de um exemplo concreto, de um cenário, acho que foi o segundo cenário que eu fiz, em que a única coisa que eu fiz foi medir o espaço onde os atores estavam. E então havia umas fitas, não sei se diz em brasileiro, fita cola, fita adesiva. Fita crepe. Fita crepe. E então utilizei isso e um papel autocolante que recortei com os números, e a única coisa que eu fiz foi explicitar as medidas do palco no chão. Daqui a aqui mede 2 metros, dali ali mede X, a copiar um artista conceptual que fez isso com uma galeria chamada Mel Bochner. Portanto, esse género de estratégias de fazer muito pouco eram na altura a minha maneira de lidar com essa coisa que eu não gostava da intervenção, desse confronto das tais arquiteturas. Isto permitia-me lidar com uma arquitetura só. Portanto, é a arquitetura do próprio edifício. Não há uma arquitetura do público, uma arquitetura da cena, há uma arquitetura daquele edifício, e eu acho que me esforçava por encontrar estratégias de não construir uma segunda arquitetura, no fundo. Ficar só com aquela que já lá estava. É interessante porque na Europa, possivelmente, né, os teatros são muito mais adornados, né? Você deve estar falando de vários espaços do tipo que a gente tem pouquíssimo aqui no Brasil, né? Será que não? Nesta altura não. Nesta altura não. Eu, por exemplo, esse cenário tinha as cotas, não é? Os números das medidas. Fiz num espaço, numa sala que era, na verdade, aquilo era uma antiga casa que tinha uma sala grande onde se fazia teatro. Não era sequer um edifício construído para ser um teatro. Então, quando você fala dessa relação com o espaço mesmo, com não criar uma segunda cenografia, além do que já existe lá, você está falando de qualquer espaço que seja, do mais alternativo ao mais rebuscado e rococó que possa existir na Europa. Sim, eu acho que é possível dialogar com qualquer arquitetura. Uhum. Também fiz um cenário para uma peça do Shakespeare, o Hamlet. Eu vi fotos do Hamlet e ia pontuar justamente a diferença do que você está falando. Mas para mim não é diferente, é a mesma coisa, porque aí eu estava numa sala cheia de dourados, é o teatro municipal aqui de Lisboa mais patrimonial, digamos assim, mais decorativo, mais bonito, e aquilo também funciona como um site específico. Também é esse cenário também é deduzido daquilo que a sala já é. E o que eu fiz foi fotografar o arco do proscénio e reproduzi-lo 5 vezes, creio, sim. Como aquilo tem muitos dourados, como o teatro em si já tem muitos dourados, a imagem que resulta é uma imagem cheia de dourados, com um ar muito barroco, não é? Mas na verdade aquilo é só uma brincadeira com a arquitetura que já lá está. Ah, ficou lindo, estou vendo aqui. É lindo. Mas na verdade não é muito diferente, porque é olhar para o que já lá está e lidar com isso. Não inventei nenhuma imagem, lidei com a imagem que já lá estava. Mas, Capela, nesse caso, como é que você leva isso para outros espaços daí? Como é que é essa experiência de viajar com uma peça que tem um cenário assim, construído para um espaço específico? Eu fazia sempre a brincadeira de que levava o São Luís para onde quer que fosse, que é o nome do teatro. Por acaso esse espetáculo não foi ao Brasil. E mesmo em Portugal, eu fazia sempre a brincadeira de que vou enfiar o São Luís dentro do Rivoli, por exemplo, que é um teatro no Porto, e fazia essa brincadeira. Claro que eu gostaria muito de ter feito um site específico em cada teatro novo onde fosse, adoraria,
mas isso não foi possível. Portanto, digamos que a estrutura, o teatro onde o espetáculo nasceu, era transportado através dessas telas com o próprio espetáculo. E depois às vezes havia um choque entre a imagem desse primeiro teatro e a imagem do teatro onde estávamos a fazer o espetáculo, porque sei lá, no Rivoli, por exemplo, estava a dar o exemplo do Rivoli no Porto, é um teatro modernista, liso, muito geométrico, e de repente metemos lá dentro essa coisa barroca, mas esse choque também me divertia, na verdade. Sim, é bacana isso. Passa para outro conceito, né? Exatamente, é outro conceito, exatamente. E a propósito, esse cenário é muito fácil de transportar, porque isso dá um rolo de tela com 3 metros de comprimento, não é preciso mais nada. Uau! Não acredito. Sim, porque aquilo são tiras, para cada um desses planos de imagem, são 2 tiras na vertical e uma na horizontal em cima, que faz a bambolina, e com uma largura máxima da impressão que eu conseguia fazer na altura era 3 metros, agora já há máquinas que fazem 5 metros de largura. Mas na altura eu cá em Lisboa só tinha máquinas que faziam impressão com 3 metros de largura e se enrola tudo, fica um rolo pesado, mas enrola tudo num canudo num tubo com 3 metros. O que estávamos falando antes da gravação é o momento, falar sobre transporte e circulação de cenários. Capela disse que tinha truques e dicas, já deu uma, já está. Aí temos esse... Quando eu vejo a foto disso, não tive a oportunidade de assistir o espetáculo, o Gilmar assistiu e contou para mim que também há um movimento dessas pernas que vão lentamente baixando ou levantando, algo assim, não? As duas coisas, mas sim, as duas coisas. E isso deve conversar com a dramaturgia e o enredo todo, né? Deve ter um diálogo aí. E quando eu olho essa foto, eu penso, não vejo essa facilidade do transporte, eu vejo, uau, isso é magnânimo, né? Então, e aí você falando aí que já vira tubinhos... Adoro. Vamos falar um pouco sobre isso, Guênia. E quando uma diretora chega para você e fala, faz lindo, mas faz para a gente conseguir viajar. Para caber no porta-malas do carro, é o que mais escuto. Faz incrível, mas faz para caber no porta-malas de um carro. É uma agonia, né, cara? Eu acho agoniante, porque no início eu até falava assim, gente, eu não sei criar cenário com tecido, porque eu era bem ignorante com tecido. E eu tive que ir na marra, né, nos tombos da vida e aprendendo a lidar com tecido mesmo, mas eu realmente não sabia pensar, assim, usando, né, pernas e bambolinas, assim, mas olha o resultado que você tem, né? Mas eu até perguntei para o Capela essa pergunta com relação à logística, porque eu sinto que aqui no Brasil a gente tem, eu acho que agora mais do que nunca, né, a primeira coisa que cai no orçamento, assim, eu sinto aqui em Curitiba, é a questão do cenário. A gente consegue fazer só com o ator e com a luz e com o figurino, né? O cenário a gente consegue se livrar dele. Daí a gente consegue fazer só com o ator e iluminação, ele usa a roupa dele. Mas assim, o cenário é um dos primeiros a cair. E quando o cenário é uma coisa que vai ficar custosa para levar, pior ainda, né? Então, tipo, eu lá no meu início, né, eu fiz uns cenários, assim, mais megalomaníacos, assim, eu tô aprendendo a lidar com esse meu lado, fazendo terapia para lidar com isso, assim, e poder fazer coisas mais simples, assim, inclusive essa vai ser minha dica caliente do dia. Simples é mais. Mas, assim, de fato, eu sinto que no Brasil, na atual conjuntura das coisas aqui, com um governo que não apoia muito as artes, com uma população que estava muito contra as artes, já uns 2, 3 anos atrás, assim, apontando o dedo para o artista, eu sinto que as produções começaram a ter que ser mais enxutas. E uma das primeiras coisas que eu vi foi que caiu verbas de cenário e caiu muito o desejo para um cenário que fosse muito grande, difícil de transportar, porque ele vai custar muito caro para cada local que essa produção for. Mas isso foi bom para mim, enquanto cenógrafa, porque me fez olhar para a coisa por um outro lado, né? Eu tenho que buscar essa simplicidade. Aí você trabalha comigo, que estou no processo oposto, que eu adoro a simplicidade, sou muito a favor do cenário minimalista, gosto muito de só o necessário, já vou querer falar dessa palavra do necessário, e estou num movimento de, puxa, queria tanto
como diretora, imaginar coisas mais complexas do que só o meu minimalismo. E sobre essa palavra necessário, ou a necessidade da estética, assim, dentro do que você trabalha aí sobre o conceitual, qual é o diálogo entre a dramaturgia, a encenação, a necessidade dos atores, a direção, esses múltiplos desejos que rondam toda uma produção, e o que é necessário para fazer esse diálogo dar certo? Porque, às vezes, uma construção maior e mais megalomania, como se diz, é necessária. O necessário não é nem sempre o simples, né? Mas como é que vocês lidam com isso, com o diálogo, com as demandas de toda a produção, assim? Principalmente da direção e da dramaturgia, talvez, né? Que é o que vai mover a criação. E depois o ator dizendo, eu não consigo subir, eu não consigo descer, não sei. Cara, eu acho que assim, hoje em dia eu sigo o lema do Bauhaus, assim, que é a forma segue a função, né? Eu acho que o Capella vai concordar comigo, assim, que você tem que buscar primeiro qualquer função da coisa, né? Para depois chegar numa estética que dialogue, que ajude, que não tire, né, que não roube a cena, que não, enfim, que tem tanta coisa que pode acontecer, né, para dar errado também. Eu pertenço a uma companhia, a tal companhia que fundei com o Jorge Andrade, que é a Mala Voadora, e grande parte do trabalho que eu faço é na Mala Voadora, a esmagadora maioria do trabalho que eu faço é na Mala Voadora, e eu aí tenho uma posição muito privilegiada desse ponto de vista das questões dramatúrgicas, porque eu também sou diretor artístico da companhia, portanto, os projetos da Mala Voadora, normalmente quem tem as ideias para os projetos é sempre o Jorge, invariavelmente, mas eu provavelmente sou a primeira pessoa a quem ele fala da ideia que teve para fazer o espetáculo. E normalmente o que acontece é que, a partir desse mote que ele me dá, eu começo a pensar naquele universo de pensamento, naqueles temas, no que for, e vou dando o meu contributo. Normalmente o meu contributo passa muito por escrever. Escrever não é texto de teatro, que eu não sei escrever texto de teatro, mas como sou académico, escrever coisas mais de reflexão e tal. E depois passo ao Jorge e aquilo para ele é uma espécie de alimento para a sua imaginação e para a sua criatividade. Portanto, nós trabalhamos à partida em conjunto, tanto é que eu assino a cenografia como cenógrafo, mas muitas vezes as cenografias são uma coisa que a ideia até pode ter sido mais do Jorge ou mais minha, mas fomos dialogando sobre aquilo, portanto há uma grande ambiguidade que eu acho que é fantástica nessa questão da autoria e sobretudo na complementaridade entre a cenografia e a dramaturgia. Às vezes funciona melhor, outras vezes funciona pior. Já me aconteceu a data da estreia aproximar-se e nós estamos a discutir a cenografia e não nos entendemos, e às vezes eu fico mesmo aflito, porque faltam poucas semanas para o espetáculo estar a estrear e eu não tenho cenografia, já me aconteceu algumas vezes. Mas quer dizer, pode correr mal, mas quer dizer, mas à partida a situação é vantajosa para essa intrusão entre a dramaturgia e a cenografia. E quando trabalho fora com outras estruturas, eu tive pouquíssimas más experiências, mas as pouquíssimas más experiências que tive têm a ver com não me darem espaço para eu ser um colaborador do projeto. Se eu vou participar numa equipa enquanto cenógrafo, acho que, quer dizer, a cenografia é parte do espetáculo, é uma parte da criação artística do espetáculo, portanto eu gosto de, não quero mandar nos outros, não é isso. Mas também não quero que mandem em mim, não quero entrar numa equipa que me digam, o cenário que eu gostava era assim, 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 isso para mim não funciona. Portanto, acho que esse diálogo é sempre fundamental e tenho tido experiências muito interessantes desse ponto de vista. Em relação à necessidade, eu acho que varia muito de acordo com a circunstância. Eu acho que as experiências mais difíceis que tive desse ponto de vista foram na ópera e no balé, porque aí colocam-se questões de necessidade muito particulares. Os cantores de ópera, por exemplo, gostam de se sentir protegidos pelo cenário do ponto de vista acústico. Se lhes dá um cenário em que a reflexão da voz não é boa, para eles é a pior coisa que lhes podem fazer, não é? Eles são atletas de alta competição que têm que mostrar que sabem ser virtuosos
E isso é uma questão que passa, obviamente, pela capacidade vocal, mas as questões acústicas do espaço podem ser muito importantes para isso. Eu, quando fui fazer a minha primeira cenografia para a ópera, não sabia, e tive uma cantora de ópera quase a perseguir-me, a dizer que não ia cantar naquelas circunstâncias porque não estava protegida com uma espécie de concha acústica que ajudasse a projetar a voz. Claro que um cantor de ópera gosta de mostrar ao seu público que consegue cantar maravilhosamente bem, não é? Portanto, há uma questão acústica muito real. E que o balé portanto, se na ópera é preciso ir lá aconchegar, no balé é ao contrário, não nos podemos aproximar dos bailarinos, que também é uma coisa muito estranha, não é? Porque eu acho que os atores e as atrizes são maravilhosos com os cenógrafos, porque colaboram muito, estão sempre muito disponíveis. Os cantores de ópera têm essa necessidade e os bailarinos não querem nada à volta deles, porque querem fazer as suas piruetas sem estorvo. Isto não é uma crítica, é um facto, é assim. Uhum. Lá está, a tal coisa que estávamos a falar no início, de começar a fazer sem saber e aprender a dar tombos. Pois, já dei os meus tombos nessa coisa. Eu acho os atores desse ponto de vista extraordinários, porque não sei se têm uma imensa disponibilidade. Tem muita disponibilidade para dialogar, para se sentarem numa cadeira desconfortável e fazer de conta que é confortável, às vezes para sentir frio, às vezes para sentir calor. Claro que também não se pode exagerar, como é evidente, mas eu acho que os atores, de um modo geral, há exceções, também conheço exceções, mas de um modo geral tenho tido sorte de trabalhar com atores muito generosos desse ponto de vista, que dizem sempre, não, está bom, não penses nisso, eu faço, e essa generosidade para mim é muito comovente quase, não é? Essa disponibilidade para que os vários componentes do espetáculo, não é? As várias práticas artísticas implicadas no espetáculo fiquem satisfeitas, os vários artistas fiquem satisfeitos. Capela, posso fazer uma perguntinha para você? Claro. Na Europa, assim, existe também o chegar com um cenário pronto antes do início do processo de ensaio, ou vocês só descobrem durante o processo? Porque isso é uma distinção que eu noto muito dos Estados Unidos, com o tipo de espetáculo, enquanto atriz que eu trabalhava lá, vinha com o cenário já montadíssimo, com a maquete entregue e mostra na primeira reunião. Aqui no Brasil, existe até um movimento contra isso, né? Você tem que descobrir no processo o que é esse cenário. Certo. O que você sente aí? Eu não sei responder em relação à Europa, mas sei responder em relação a Portugal. Porque Portugal tem um teatro muito particular no panorama europeu. Porque, ao contrário do que acontece em muitos países europeus, Portugal tem mais teatro experimental do que teatro comercial. É uma coisa que eu acho que tem a ver com o facto de termos tido uma ditadura e depois uma revolução, a raiz do teatro que se faz, com algumas exceções, mas a grande parte do teatro que se faz em Portugal tem raiz nessas companhias que se criaram contra uma ditadura, contra o fascismo, e que foram criadas pela geração que fez a revolução. Portanto, há a partir de um entendimento do teatro que não é um teatro de entretenimento. Pronto, e então, como se dá muita importância a esse lado artístico do teatro, a tendência é que a cenografia tenha esse componente artístico e faça um pouco parte do processo. Mas mesmo assim, eu acho que também há uma diferença geracional, porque os encenadores mais velhos tinham mais tendência a querer o cenário pronto com muita antecedência. Eu acho que as pessoas da minha geração e as mais novas sabem que as coisas vão sendo definidas à medida que se trabalha. A não ser que seja necessário que seja de outra maneira, quer dizer, não estou a dizer com isto, eu não gosto muito de fechar portas dessas. Eu acho que pode haver processos que possa fazer sentido. Claro. O cenário está definido à partida. O cenário até pode ser o ponto de partida para o próprio processo de trabalho. Mas de um modo geral, eu acho que a tendência é que se vá trabalhando no cenário ao mesmo tempo que se está a lidar com a construir a própria dramaturgia do espetáculo, não é? Já que estamos aqui no momento Portugal, Brasil, Brasil, Portugal, a gente vai fazer o nosso bloco da ligação. Em terra de WhatsApp, ligação é prova de amor. Alô? 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 É esse o nome do nosso bloco. Capela, para quem que a gente vai ligar?
Ivani Santana, vamos ver se ela atende. Vamos ver se ela tem. Ela está na Bahia, será? Não sei, eu já não falo com ela há algum tempo. Ivani? Alô? É o Capela. É a Felipe, amado da minha vida, paixão, como foi você? Estou a fazer um podcast no Brasil e eu em Portugal, mas um podcast com uma equipa brasileira e estás ao vivo. Tu podes falar agora? Eu posso. Estou a falar com uma diretora que é Maíra Lur, de Curitiba, e com uma cenógrafa que se chama Génia Lemos. São as duas brasileiras e estamos a falar aqui de cenografia. E faz parte do podcast usar uma frase que é assim: em terra do WhatsApp, ligação é prova de amor. E eu liguei para ti. Em terra de WhatsApp, fala aí de novo. Ligação é prova de amor. Ligação é prova de amor. Ligação é prova de amor. Tá, gente? Diga. Então estou a telefonar para saber se estás bem aqui em direto no podcast. É a minha prova de amor. Ainda bem que você falou em direto no podcast, né? Porque eu aqui super de capelita. Pode ser em terra de WhatsApp, ligação de amor. É prova de amor. É prova de amor. Pronto, final de semana fizemos 2 apresentações, né? Pela Bienal de Dança do Ceará. Sim. Então, assim, você falar essa frase, para mim, só cola com tudo que aconteceu no final de semana, né? Eu estou aqui ainda no certo dia off, porque foi bem puxado no final de semana. Mas, o que eu posso colaborar nesse podcast? Nada, é só para falarmos. Estou a ver que essa Bienal foi uma prova de amor. Foi uma prova enorme de amor à arte, uma prova enorme de amor a tudo, porque Que bom. foi bem puxado, trabalhoso para todo mundo, mas assim, muito gratificante também, até porque no sábado a apresentação era o banco de abraços, né? Então foi muito poético, muito bonito como tentar passar esse abraço para tantas pessoas em tantos lugares e como a gente também se sentia abraçado. E ontem foi já o trabalho do Insubmersas, com salas virtuais distintas que se interligavam. E no meu tema específico, na minha sala, eu trabalhei sobre a questão da pandemia. Então, foi isso que eu falei, né? Assim, é uma prova de amor em vários sentidos. Que bonito! Estava toda a gente a comentar que o que estás a contar é muito bonito. Foi bem gratificante o final de semana, mas assim, uma prova de amor por todo o esforço que a gente tem que fazer do ponto de vista tecnológico, porque assim, acaba sendo um uso muito doméstico da ferramenta, né? Muito diferente de quando eu trabalhava com os projetos de telemática, que a gente tinha toda uma abordagem extremamente profissional, né? Você estava no estúdio, você estava no teatro, estava trabalhando com pontos positivos. E aqui estou eu transformando minha casa, montada em 2 espaços que viraram cenografias, e cada uma delas uma coisa. Olha, Ivani, muito obrigado. Foi um gosto ouvir-te. Eu que agradeço. Prazer te ouvir, Ivani. Prazer! Prazer para vocês também. Prazer, Capela querida. Um grande beijo. Até já. Beijo enorme. Beijinhos. Olha só, compartilhando com a gente as emoções de um festival online. Festival de Dança do Ceará. Eles estão acontecendo todos de forma virtual, e propriamente do que a gente está falando hoje, que é cenografia, ela é muito a materialização do espaço, né? Do teatro, assim. Como que vocês veem a cenografia nesse outro lugar? Daí ela entra no campo do audiovisual, ela entra no campo de uma arquitetura que está, mas ela deixa de ser isso tudo que a gente estava falando antes, né? De algo muito concreto à volta de quem está ali fisicamente atuando, não sei. Eu não tenho conseguido muito, assim, porque eu realmente não tenho a capacidade, eu acho, de acompanhar essas lives que estão rolando, assim. Eu me desinteressei um pouco por isso. Pode até ser meio triste falar isso, mas eu não consegui pirar muito, assim. Eu mergulhei em assistir muitos filmes, muitos filmes, assim. Entretanto, falando isso, eu acho incrível assistir a casa, tipo, fazer um pedacinho da casa das pessoas.
eu acho que tem tanto, assim, da casa das pessoas que falam da personalidade delas, né? Tipo, inclusive, assim, meu mural caótico atrás de mim aqui. Mas, assim, é muito bacana ver onde as pessoas escolhem se posicionar nas suas casas. Eu acho que fala muito delas, né? E como que elas têm a casa montada, e as cores da casa, e os objetos da casa. Então, eu tenho mais inspirado nisso, sabe? Do que qualquer outra coisa nesse momento. Esses dias eu estava aqui fazendo um podcast, no meu que estava escrito pagar, e essa coisa que eu tinha que pagar. Eu falei, gente, vou pagar isso. Liga a câmera, tem a lista de contas escrita no quadro, né? Mas é muito interessante isso, né? Aonde a pessoa faz o recorte dela, né? Eu também gosto tanto do teatro enquanto circunstância em que as pessoas se encontram, estão juntas, e é desse lado da performance ao vivo, não é? Que sempre caracterizou o teatro, que eu também entrei numa espécie de luto em relação a esta impossibilidade. Não estou a defender esta atitude, mas é aquilo que eu sinto em relação à circunstância. Apesar de tudo, também tenho a impressão que algumas pessoas conseguiram reinventar, quer dizer, tomar a circunstância de facto como um fator para inventar. E eu isso acho louvável, não é? Portanto, no fundo, reequacionarem a maneira como trabalham, os seus formatos, os seus processos, para se adaptarem e produzirem objetos que são de facto especificamente destinados a esta circunstância mediada. Mas eu, da minha parte, não sei, fico tão triste por não poder ir ao teatro, como sempre fui, que não tenho sido muito pouco participativo. E como público, tenho sido ausente. Sim, acho que é um sentimento que passa por todos nós. Vamos aguardar o futuro, futuros melhores. Sim, exato. Dicas calientes. Quem quer? Bora lá. Ai, gente, eu fiquei assim, aterrorizada. Enfim, eu acho que referências são referências e é tanta criatividade no mundo, tem tanta coisa incrível, tem tanta coisa horrorosa também, mas tem tanta coisa incrível, parece que você dá uma só, assim, é ser injusta com todas as outras. Havendo falado isso, né, eu sei que eu tenho que dar alguma coisa aqui super quente, assim, novidade total, e assim, o que eu posso dar, meu Deus do céu? E por ter passado a pandemia com filmes toda noite que eu assisto aí com o maridão, eu comecei a entrar numa vibe assim, de assistir muitos filmes de terror e suspense, que era uma coisa que eu não assistia muito antes, sabe? Eu inclusive, trabalhei com a Viggo Mortensen por muitos anos, não gostando da linguagem do terror, né, que eles fazem. Mas eu comecei a assistir muitos filmes e teve um em particular que me chamou muito a atenção, porque eu acho que ele, assim, é uma história linda, assim, atualíssima, de uma fotografia impecável, uma direção de arte impecável, atuações maravilhosas, assim, tipo, amei tudo no filme. E tem umas cenas, assim, onde eles mostram a passagem do tempo de forma tão criativa e inteligente e bonita. Então vai minha dica, gente. Tô curiosíssima. Se chama o filme O Terceiro Andar, Terror na Rua Malazana, desculpa. Eu acho que é um filme espanhol. O diretor é Alberto Pinto, acho que eu estou pronunciando certo, não sei. Mas, assim, difícil de catar hoje em dia, mas quem conseguir, eu super recomendo, assim, é genial. Uau! Olha, eu sou das pessoas que não curto filme de terror, mas assim, com essa propaganda toda, eu fiquei bem afim de ver. Maravilha! A proposta que posso fazer é de um espetáculo de teatro, que foi dos espetáculos de teatro que eu mais gostei nos últimos anos e que, em relação ao qual também tenho uma espécie de afeto por ele ter sido as últimas coisas que eu vi antes de termos entrado em pandemia o ano passado, que é um espetáculo de uma artista chamada Sophia Taillé, julgo que se diz assim, ela é francesa, de um grupo francês que se chama L'Amical, que já tinha feito um espetáculo que eu tinha visto 2 vezes em Portugal, que achei extraordinário também, que se chamava Germinal. E este chama-se, é um solo, aliás tem um formato de conferência, que é um formato em relação ao qual eu nem tenho assim uma particular
predisposição, o chamado teatro-conferência, mas este era absolutamente extraordinário. Era um espetáculo de teatro-conferência que se chamava A Vida Sexual das Orquídeas. E era uma análise muito rigorosa do ponto de vista botânico de todo o fenómeno de reprodução das orquídeas, mas feita de uma maneira super inteligente, que implicava questões filosóficas, sempre subtil. O espetáculo era muito divertido, nunca tinha a pretensão de dar lições de filosofia nem coisa nenhuma, mas fazia-o de um modo inteligente e subtil. Questões, por exemplo, muito discutidas hoje em dia, que têm a ver com a ecologia, com a relação entre o humano e o não humano, uma data de temas que são tratados muitas vezes nas artes performativas, mas aqui tratadas realmente bem. Eu não faço ideia se este espetáculo pode ser visto online, duvido, por acaso podia ter procurado, mas como vi aqui em Lisboa, não fiz esse esforço para procurar na net para ver se eu podia ver outra vez. Mas se tiverem a oportunidade de tomar contacto com alguém deste grupo, do trabalho deste grupo, é assim, eu não sou muito de aderir assim a alguém e gostar de tudo que aquela pessoa faz, mas tenho um particular apreço pelo trabalho deste grupo e este espetáculo foi de facto, para mim, muito marcante, muito extraordinário. Eu gosto um pouco, sabe? Eu gosto desses teatros meio... A princípio eu tinha que estranho, né? Palestra é palestra, conferência é conferência, e isso no teatro talvez a gente não consiga subverter essa ideia de palestra, mas eu vi algumas coisas que eu achei interessante, eu acho que é um campo que pode ser muito legal, né? A atriz, que era extraordinária, tem alguma coisa da energia da Génia. Não sei, a maneira de mexer as mãos, o ritmo da fala, fez-me lembrar bastante, que é curioso. Meu Deus, Capela, as poucas coisas que eu tenho assistido, que eu tenho gravado na pandemia, eu tô assim, o que as minhas mãos fazem, gente? É insano, eu vou quase começar a me algemar, assim, porque é tudo aqui, né? Eu fico assim, ó. É maravilhoso isso. É maravilhoso isso, não. Eu queria agradecer a presença de vocês dois aqui. Fiquei bastante feliz com a nossa conversa. Fico muito feliz de conhecer você, José Capela. Espero que a gente possa se conhecer presencialmente em breve, em algum momento. Sim. E Génia, muitas saudades. Espero que a gente possa trabalhar em breve. Eu acho que a gente vai em breve. A gente vai. O podcast Por Trás da Cena é uma iniciativa da Flutua Produções e é realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba e do Ministério do Turismo, através da Lei Aldir Blanc. Apresento a vocês a equipe que está por trás de tudo isso. O produtor e idealizador Gilmar Kaminski, edição de som, vinhetas e palpites Álvaro Antônio, comunicação da Plateia Comunicação e Arte e projeto gráfico de Camila Villanova e Victor Uchoa. No próximo episódio eu converso com Cássia Damasceno e Gé Oliveira. Eu fui fazer um filme agora e daí a produção falou assim, olha, a gente está fazendo com uma verba muito curta, então você vai ter que cuidar da sua maquiagem, você vai trazer uma proposta de figurino. Eu falei assim, não, mas isso eu já faço isso no teatro. Tá tudo bem. Vai ser difícil. Beijo. Fui!